Olá pessoal, assistindo o meu canal. Então, faz um tempinho que eu fiz aquele tutorial de fogo e raio e foi o vídeo mais visto no meu canal. Então, eu pensei em fazer outro tutorial de como fazer personagens. Yay! Enfim, eu sei que muita gente quando procura como fazer personagens, procura fazer alguma coisa mais nesse estilo, tipo uma coisa mais anime, sabe? Mas tem muitos estilos que você pode seguir. Porém, a gente não vai falar de estilo hoje, porque é complicado, mas enfim. O que a gente vai falar agora são os conceitos básicos de como fazer o desenho de um personagem. E isso tem a ver com proporção. E aí, esse negócio de proporção são regras do realismo, entendeu? Quando você faz algo realista. Então você não é obrigado a seguir para fazer um personagem estilizado. Mas é uma coisa que eu ouço muito quando eu falo, sei lá, de uma regrinha, tipo, distância dos olhos e não sei o que, é que alguém fala, mas eu vou fazer meu próprio estilo e não preciso disso. Mas eu falo assim, cara, se você não souber a regra, você não vai saber quebrar ela também, tá? Pra quebrar a regra, primeiro você tem que conhecer ela. E eu aprendi muito ao longo dos meus anos desenhando. E depois do meu tempo assim no curso, então não aprendi tanta coisa, mas assim, isso é muito mais o que eu aprendi na vida do que em qualquer outro lugar. Então vamos nessa. Primeiro a gente vai ter o negócio de proporção. Uma coisa que anime faz muito são olhos grandes. Olhos bem grandes. E aí quando eu falo da regra de, sabe, um olho, a distância entre dois olhos é o mesmo tamanho de um dos olhos, sabe? Isso não se aplica a animes, pelo que eu vejo. Nem sempre, claro, porque todo anime tem seu estilo, mas enfim. Geralmente, quando eles fazem esses olhos grandões, eles cagam pra essas regras, sabe? Porque imagina só, uma coisa que eu aprendi tentando desenhar a Elsa uma vez, e foi bem triste, que os personagens da Disney, eles costumam fazer um olho bem grande, tá? Não tão grande, mas é bem grande, mesmo com características realistas. E tem uma regra que diz que a distância, que o tamanho da orelha é basicamente começa da sobrancelha até o nariz. Vocês estão vendo que é mais ou menos isso, embora a orelha dela termine mais aqui no olho do que na sobrancelha. Um pouquinho, né? Que não dá pra ver porque tá coberto de cabelo, mas enfim. Eu percebi que quando eu tentei desenhar ela, a orelha dela ficou gigantesca. Talvez porque, principalmente quando os personagens têm um rosto muito mais alongado, a orelha tende a ficar muito gigante. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando você faz um personagem de olho grande, se você não alongar a face, que nem a Disney faz, ia ficar muito bizarro. Tipo, imagina a Elsa. Imagina que ela ficasse com o narizinho dela aqui. Ignora a parte aqui. Mas ela fica com uma cara muito rechonchudinha. Imagina agora que essa personagem aleatória aqui que eu peguei tivesse o nariz dela aqui em cima, bem longe da boca. Ia ficar estranho, não ia? São essas coisas que a gente quer evitar. Ele tem olhos bem grandões. Geralmente um estilo assim é aplicado a crianças. Quando a gente desenha crianças, a gente quer desenhar um rostinho pequeno, fofinho e com olhos bem grandões. Tipo esse aqui. E o narizinho, enfim. Aí depende, olha como muda onde fica o nariz.
Se eu colocasse o nariz dele aqui, não funciona, né? Ia no mínimo ficar bem esquisito. Se eu colocasse aqui no meio, ele tá parecendo um monstrinho. O certo seria colocar o nariz mais ou menos aqui. Ou aqui, que fica mais fofinho. Então aqui. Só uma coisa tão pequenininha assim já muda muita coisa. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Enfim, quando a gente fala dessas regras, a gente fala de novo daquele negócio que eu falei. A distância entre um olho e outro é o mesmo tamanho dos olhos que você fez, entendeu? Tem o mesmo tamanho, ó, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, é tudo a mesma coisa. E isso faz a distância ficar aceitável, né? Por uma proporção mais realista. Mas quando a gente faz uns olhos grandes assim, se eu tentasse fazer o nariz aqui, ia ficar estranho. Imagina a boca aqui. Uma coisa... Eu nem consigo imaginar qual seria o formato desse rosto, ó. Tá parecendo uma criança, que não é o meu objetivo. Quando eu faço o nariz, eu quero que ele fique numa distância que faça sentido com o tamanho das outras coisas ao redor dele. Isso é proporção. Se eu fizer uma boquinha desse tamanho, não funciona, fica estranho. Se eu fizer uma boca desse tamanho, fica assustador. Para a boca, digamos que ela tá sorrindo assim, essa distância começa do meio dos olhos, mais ou menos aqui, não exatamente no meio, né? Eu coloquei bem no meio, que deixou a boca um pouco grande, mas mais ou menos pra cá, entendeu? Essa é a distância. Geralmente quando você faz a personagem olhando reto assim, você pode pegar assim do meio da pupila dela e você vai saber. É assim que funciona um rosto de um personagem. Quando você faz o rosto do personagem, você tenta fazer essas proporções darem certo, entendeu? Porque aí seu personagem fica certinho, bonitinho. Mas claro, como eu disse, isso não é nem um pouco regra que você é obrigado a seguir, porque ninguém é obrigado a nada, principalmente na arte. O que a gente quer aqui depende do estilo que você estiver fazendo. Se você quer alguma coisa mais realista, você vai seguir mais isso. Se você não quiser, aí você vai tentar quebrar um pouco essas regras ou criar suas próprias regras para seus próprios personagens, entendeu? Como eu sou uma pessoa que eu já desenho há muito tempo, eu não faço todas essas linhas, essas coisas assim. No início eu fazia, mas hoje em dia eu tenho preguiça de fazer. Hoje eu só vou mais no instinto, que acaba sempre ficando meio estranho no início e depois eu tenho que fazer a linha de novo, porque ó, já errei. Deus abençoe o Ctrl Z. Mas enfim, esse vídeo foi só pra falar de proporções e vamos tentar fazer agora
algo que funcione com essas proporções aqui ao vivo, só que gravado, né? Vamos fazer um círculo, lembrando que essas coisas você treina no papel, porque você for fazer com o dedo no Ibis Paint é muito complicado. Primeiro você tem que pegar um jeito antes de fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo aqui com a minha caneta, então dá na mesma. Você faça um círculo, divide ele no meio, aí você faz o formato do queixo. Pronto, você tem uma cabeça. Daqui você pode pegar o pescoço. Dependendo se você estiver fazendo um homem, o pescoço pode ser mais, né, grossão. Ou se você estivesse fazendo uma menina, um personagem que não é tão, né, fortão, você faz o pescoço mais fininho. Como é só você desenhar mulher, a gente vai no personagem fininho. E agora vamos fazer o lance das proporções. Aqui a gente faz aquele negócio de dividir aqui no meio, que eu não faço muito, porque pra mim é muito trabalho, mas tá aqui pra você. E aqui você começa, mais ou menos aqui na divisória, um pouco mais baixo, ou em cima, dependendo de como ficou o seu, você faz aqui, ou mais baixo, entendeu? Eu faço um pouquinho embaixo. Eu faço o meu nariz. E não muito longe do nariz eu faço a minha boca. Mas vamos fazer os olhos primeiro pra gente ver direitinho como é que vai ficar. Olhando aqui do tamanho do nariz, eu vou fazer a minha sobrancelha. E agora eu vou fazer meu olho. Então você faz o olho do jeito que você quiser. Depois eu faço um vídeo sobre olhos se vocês quiserem também, mas enfim. Porque tem muitas formas de fazer um olho. Geralmente é o que define o seu estilo. É a maneira que você faz os olhos. Sabe aquele negócio? Os olhos são uma janela para a alma. Então, os olhos é o que define seu estilo também. Eu tô fazendo uma coisa bem mais anime, que não é muito meu, mas enfim. Uma coisa que ajuda muito é sobre o brilhinho dos olhos, sabe a bolinha branca? Então, quando eu era criança, eu aprendi que tinha que ser simétrico, então eu fazia assim. Mas a bolinha dos olhos não fica simétrico. Se você faz ela desse lado, no outro vai ser do mesmo lado. E dependendo de onde vem a sua fonte de luz, se estiver vindo pra cá, aí você faz aqui. Ou se estiver vindo pra cá, você faz daqui. Se estiver vindo de baixo, você faz aqui. Entendeu? É bom você sempre ter uma fonte imaginária de luz para você saber onde é que você vai fazer as sombras e os highlights do seu personagem. Se quiser uma coisa mais genérica, aqui, sempre seguindo de onde você acha que tem mais luz, entendeu? A única forma de você fazer isso aqui não ficar estranho é se a luz que você estiver fazendo vier diretamente da frente. Mas eu acho isso muito complicado de fazer certo, então deixa pra lá. Você faz pupila, luz pra cá. Da pupila, que do meio dos olhos eu vou fazer minha boquinha. E vou apagar esse nariz porque eu achei que ficou meio feio.
que é assim que você faz um rostinho simétrico. Claro que assim, no digital a gente tem as famosas réguas de simetria que ajudam a gente a fazer as coisas certinhas. Se você estiver fazendo alguma coisa no digital, isso ajuda muito mais. Mas lembre-se, quando você fizer os olhos no digital, por favor, desliga a régua antes de fazer a bola, a pupila, porque senão os highlights vão ficar aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso e acaba ficando tudo errado, eu tenho que consertar depois. Se você fizer o personagem olhando pra lá, imagina, ele fica avesso, dependendo de como você fizer, então presta atenção nisso. E mas assim, como fazer a orelha, se você não quiser que ela fique desse tamanho? Deixa eu desligar esse aqui, enfim. Se você achou que a distância do seu sobrancelha para a orelha ficou muito grande, aí você faz mais ou menos aqui de onde terminam os olhos, que geralmente dá certo. Vai na fé, assim, vai no seu instinto, vai no que você acha que tá melhor. Eu gosto de fazer a orelha pequena, tem gente que gosta de fazer a orelha grande, então tanto faz. Enfim. Agora cabelo, aí é um lance para outro vídeo. Agora falando de esboço. O esboço sempre começa com um círculo. Mesmo se seu personagem for, sei lá, triangular, às vezes o círculo ajuda. Sabe? Você sabe pra onde ir? Se o personagem tivesse cabeça quadrada, ficou parecido com um gacha, né? Enfim, se o personagem tiver a cabeça quadrada, às vezes o círculo pode ajudar também. Ou você pode fazer um quadrado, né? Porque se o seu personagem tiver a cabeça quadrada, não faz tanta diferença um círculo, não. Mas enfim. Sei lá, já tá dizendo Minecraft. Aí você não precisa muito de um círculo, não. Mas vamos dizer... Você tá dizendo um personagem normal, um personagem chibi, uma coisa assim. Personagem chibi é uma coisa muito mais criança. Você usa a circunferência do seu círculo e pronto, você já tem a cabeça dele. Você põe as sobrancelhas lá em cima. Outra coisa que eu falhava muito quando criança e até velha também. Eu sempre esquecia de deixar um espaço para a testa do meu personagem. Então eu fazia o meu olho aqui, nariz, boca. E aí eu já queria fazer o cabelo aqui, só que não tinha espaço e cobria a sobrancelha, eu não sabia mais o que fazer porque ficava estranho. É simples, tá? É só lembrar de deixar um espaço para a testa, pelo amor de Deus. Põe a sua sobrancelha mais embaixo e pronto, você tem um espaço inteiro para sua testa, para você fazer suas franjas e as coisas de personagem que você quiser fazer. Não esquece disso. Até hoje eu esqueço às vezes, fica tudo estranho. Não com tanta frequência quanto antigamente, mas ainda esqueço muito. Se quiser fazer um personagem chibi, você faz olhos bem grandes. Ou pode fazer, ou não, um narizinho. Nesse estilo aqui vão fazer, mas enfim. Se for fazer um estilo sem nariz, geralmente é aqueles... Você põe a boquinha bem em cima, porque se eu pôr muito embaixo, fica estranho se não tiver nariz, entendeu? Aí eu vejo vocês na próxima. Vou deixar aqui alguns estilos de boca, e de nariz, e de olho, pra vocês darem uma olhada. Isso é o que eu sei fazer, né? Que nem sempre é muita coisa. Mas você pode buscar referências por aí também, pra você ver as coisas que você quer fazer. Eu nem mostrei essa imagem, mostrei? Eu ia falar dela porque esse estilo aqui não tem olhos grandes, mas enfim.
Eu espero que tenha dado pra entender direitinho o que eu quis dizer. Eu sou meio enrolada, né? Mas é assim que eu desenho personagens. No próximo vídeo a gente vai falar de expressões no rosto, pra gente falar mais de seu personagem.